Bom dia, hoje é sexta-feira, 28 de abril de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Depois de 2 meses de queda, número de emprego com carteira assinada sobe em março e atinge o maior nível desde setembro do ano passado. Indústria brasileira de calçados aposta no consumo interno para crescer em 2023. Internet 5G chega a 80 cidades. São as 27 capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Brasil criou mais de 195 mil empregos com carteira assinada em março. O índice é o maior registrado desde setembro e representa quase o dobro em relação a março de 2022, quando se somam os 3 primeiros meses do ano. Quando foram abertas 526 mil vagas, o resultado é 15% abaixo do mesmo período do ano passado. O setor que mais contratou foi o de serviços, com destaque para a administração pública. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O mundo mudou, as relações de emprego mudaram e a carteira de trabalho também ficou de cara nova. Quem se lembra do livrinho de capa azul, onde antigamente cada carimbo representava um emprego? O documento foi aposentado em 2019 e hoje tudo é virtual. Uma pilha de carteiras de trabalho deixadas para trás na agência de empregos. São documentos de candidatos que passaram a usar a carteira digital e nem voltaram para buscar a de papel. A utilização da carteira física é um pessoal que já tem um certo período de experiência, né? Que já tem a carteira há muito tempo, mas hoje em dia é um número menor de pessoas. A tradicional caderneta azul já não é mais emitida desde 2019. Tirar a carteira de papel sempre foi um processo demorado. Por vezes, levava semanas para ser concluído. A chegada da carteira digital tornou o procedimento quase que instantâneo e totalmente digitalizado. Agora, ela fica guardada aqui, na tela do celular. A tecnologia agiliza os processos e ainda ajuda a evitar fraudes. Todos que já tinham a carteira física já entraram automaticamente no sistema digital. Para ter o documento no celular é preciso baixar o aplicativo disponível. Também é necessário criar uma conta no site gov.br. Na hora da contratação ou da demissão, tudo é feito via internet. E a única informação que o empregado precisa fornecer ao empregador é o número de CPF. Mesmo não sendo mais necessária, é importante guardar a caderneta. Para fins futuros, no caso de uma aposentadoria, alguma informação que ainda não esteja atualizado dentro do sistema de informações de aposentadoria, no caso. A confiança da indústria está no maior nível desde outubro. Em abril, o índice da Fundação Getúlio Vargas subiu 0,1 ponto percentual. Em relação às projeções de curto prazo, os empresários revisaram as expectativas após a forte melhora no último mês. Porém, no horizonte mais longo, de 6 meses, houve piora da tendência dos negócios, com queda de 4 pontos percentuais. Apesar da estabilidade da confiança, o nível da demanda industrial ainda está abaixo do normal, segundo a FGV. E levantamento mostra que em 2023, o crescimento do setor de calçados deve se dar pelo mercado interno, o que deve representar mais de 85% das vendas. E para entender essa mudança de consumo, a gente conversa agora ao vivo com a Priscila Link, economista e coordenadora de inteligência de mercado da AB Calçados. Seja muito bem-vinda, Priscila, ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Eu pronunciei certo o seu sobrenome ou não? Pronunciou sim. Priscila, vai ocorrer aí uma inversão, né? Em 2022, a gente teve aí um pico, né, nas exportações de calçados. Agora, o mercado interno deve ter mais peso, né, nessa performance do setor ao longo de 2023, né?
Exatamente. Alguns fatores que foram justamente aqueles que beneficiaram o crescimento das exportações no ano passado são os mesmos que, com um comportamento diferente, tendem a impactar o nosso crescimento no mercado externo. Nós temos o crescimento da inflação no mercado internacional, aumento de taxa de juros e uma redução da demanda por calçados, principalmente nos Estados Unidos, que é o principal destino do calçado brasileiro, e ao mesmo tempo a gente tem um aumento da concorrência. Por um lado, pela redução do frete internacional, do custo do frete internacional, que beneficia o calçado asiático no mercado internacional, e, ao mesmo tempo, uma recomposição da participação da China no mercado depois da política de Covid-0. Esses fatores têm gerado uma expectativa de redução das nossas exportações para 2023, um movimento que já vem sendo percebido, e, em contrapartida, nós temos uma expectativa positiva de crescimento da produção de 1 a 1,7%, um pouquinho superior ao crescimento esperado para o PIB, para a economia brasileira como um todo, que deve sim ser puxado pelo mercado interno. Claro que esse movimento depende muito da continuidade que a gente vem observando, da redução do endividamento das famílias, ainda muito gradual, mas abaixo do pico que a gente viu lá em setembro, e de movimentos de recomposição de renda e manutenção de baixas taxas de desemprego na economia brasileira. Priscila, na sua opinião, qual a importância dos micro e pequenos empreendedores para o setor de calçados? São essenciais, na verdade, principalmente quando a gente fala da indústria, mais de 75% de todas as fábricas produtoras de calçados no Brasil são micro e pequenas empresas. Então, até por isso, a gente tem um peso tão significativo do mercado interno para o crescimento do setor, sendo que, normalmente, a exportação ela acaba sendo composta por empresas de médio e maior porte, mas, sem dúvida, a gente tem um peso muito significativo de micro e pequenas empresas na fabricação e também no varejo de calçados. A gente sabe que a indústria de calçados impacta também na questão da geração de emprego e renda no país. Entre janeiro e setembro, a atividade gerou cerca de 44 mil novos postos de trabalho, encerrando aí o período com mais de 310 mil pessoas empregadas diretamente. O melhor registro em 7 anos. E para este ano? Para esse ano, a expectativa é de manter uma geração positiva de postos de trabalho, podendo gerar até 9 mil postos de trabalho no ano de 2023, que é abaixo do que a gente veio gerando no ano passado, mas ainda é substancialmente superior à média de geração de postos que nós tínhamos antes da pandemia, que girava em torno de 1.000 postos ao ano. E essa mudança acontece em todas as regiões do país, né, Priscila? Sem dúvida, a gente tem... Exato, a gente tem uma indústria bem diversificada regionalmente, com peso significativo no Nordeste, na região Sul também, mas a gente tem sim essa geração de postos de trabalho bem pulverizada. E é como você bem falou, né? Os motivos são muitos, né? A inflação mundial, a escalada dos juros norte-americanos, endividamento, né, crescente das famílias brasileiras são alguns dos motivos para essa nova mudança de paradigma, né, de tendência, né, Priscila? Sim, sem dúvida. É uma piora que a gente vem sentindo no cenário internacional, principalmente em função desses fatores que têm impactado mais a nossa demanda internacional do que a nossa demanda no mercado interno, mas é importante destacar que, apesar desse crescimento vetorizado ou puxado pelo mercado interno, a gente ainda situa o nosso consumo aqui no mercado brasileiro abaixo do nível pré-pandemia, mesmo com um crescimento de 3 a 3,4% no consumo desse ano, que é acima, inclusive, do crescimento esperado para a produção, a gente deve situar o nosso consumo em torno de 7% abaixo do nível prévio à pandemia. E a importância, né, Priscila, como você bem falou mais cedo, né, a importância dos micro e pequenos empreendedores para impulsionar cada vez mais esse setor tão pujante que é o setor da indústria de calçados aqui no país, né? Sem dúvida nenhuma, dada principalmente a representatividade desse grupo de empresas. Esse é um setor bastante que a gente chama segmentado, né? Basicamente fragmentado, como a gente diz, que é composto por um grande número de empresas e, em sua maior parte, micro e pequenas empresas. Tomada do mercado na China, qual é a previsão para o segundo semestre, Priscila? Dá para a gente adiantar aí algum cenário, algum levantamento sobre a participação agora da China, que está voltando aí com todo o vapor?
Sim, a gente vem sentindo que essa retomada da China ela é gradual, ela deve se intensificar a partir do segundo semestre. O que é importante destacar, a China, assim como o Brasil e grandes produtores que têm uma característica exportadora, são impactados pela desaceleração internacional de uma forma paralela. Todo mundo acaba sofrendo com a redução da demanda internacional, mas a China, mesmo com um movimento, principalmente nesse primeiro trimestre que a gente observou, de queda das suas exportações, a queda ela é menos significativa que em outros exportadores como o Brasil. Então, ela tem ganhado market share. Por exemplo, nos Estados Unidos, hoje praticamente 70% de tudo que é consumido em termos de calçados, é originário da China. E a gente percebe esse movimento que é gradual de recomposição de participação e ele deve se intensificar, sem dúvida, ao longo desse ano, considerando que a gente apenas vivenciou, desde o finalzinho do ano passado, esse início de recomposição da China no mercado. E como é que a Bicalçados vê essa mudança de comportamento, já que a previsão para 2023 é esse aumento no consumo interno dessa indústria de calçados? Priscila. É uma característica bem clássica do setor, eu diria, utilizar a exportação muito como uma âncora para compensar, muitas vezes, perdas no mercado interno, tá? Mas o mercado interno ele é muito mais representativo para a indústria, uma análise histórica, sempre foi. Então, por exemplo, no ano passado, a exportação ela acabou sendo um vetor de recuperação, desde 2021, na verdade, um vetor para retomar o setor nessa saída da pandemia. Mas a gente percebe que, naturalmente, a gente vai voltando para uma característica mais tradicional do setor, que é ser muito puxado por mercado interno. Então, acreditamos que é uma tendência natural do setor e é muito... até características de micro e pequenas empresas, e é positiva sim, mas a gente depende muito dessa manutenção, que é, ainda que gradual, de geração de emprego e renda na indústria brasileira ou na economia brasileira como um todo, para ter um estímulo maior no consumo, né? É verdade. Priscila, quero agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço. E no próximo bloco, novo valor do salário mínimo deve ser anunciado antes de 1º de maio. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou que o salário mínimo vai passar de R$ 1.302 para R$ 1.320. A intenção do governo é que a medida provisória com o novo valor seja assinada antes de 1º de maio, Dia do Trabalho. Luiz Marinho também disse que o governo vai enviar ao Congresso um projeto de lei que muda as regras do salário mínimo. Segundo ele, a nova fórmula será feita com base na inflação do ano anterior e o PIB de 2 anos antes. A proposta ainda não tem previsão de ser votada pelos parlamentares. E a Confederação da Agricultura e Pecuária entregou ao ministro Carlos Fávaro um conjunto de 10 propostas para o setor. Uma delas é para que o próximo Plano Safra tenha 403 bilhões de reais para financiamento, investimento e comercialização de produtores rurais, 60 bilhões a mais do que na safra passada. A CNA também pediu que os recursos anunciados no Plano Agrícola estejam disponíveis ao longo da safra, sem interrupções. A entidade ainda cobrou redução nas taxas de juros nas operações de crédito rural. E a internet 5G está presente em mais de 80 cidades do Brasil. O número engloba as 27 capitais e municípios, com mais de 500 mil habitantes. A meta, segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, é que a partir de julho, as cidades com o serviço passarão a ter uma antena a cada 50 mil habitantes. Atualmente, as antenas instaladas atendem a cada 100 mil habitantes. E o e-commerce das pequenas e médias empresas está em processo de descentralização. É o que revela um levantamento da Nuvem Shop, plataforma para a criação de lojas virtuais. Embora estados do Sudeste continuem no topo do ranking,
outros estados de demais regiões estão ganhando mais força no e-commerce e apresentando crescimento de faturamento, como Goiás, Santa Catarina e Ceará. E para entender essa mudança de comportamento, a gente conversa agora ao vivo com o Luiz Augusto de Abreu Figueira, especialista em e-commerce da Nuvem Shop. Luiz, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia para você também, Bruno. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar de um tema tão importante para milhares de empreendedores e consumidores que nos assistem. É verdade, Luiz. Luiz, quais os motivos que levam hoje a essa descentralização? O primeiro motivo é que a gente tem um aumento da malha logística e a redução do custo do frete, que contribuem para que os empreendedores consigam vender de forma mais competitiva para outras regiões. E um segundo aspecto importante é que os empreendedores locais estão apostando cada vez mais em vender online, para poder atingir mais clientes e vender para mais regiões também, Então, são dois aspectos que realmente contribuem para que a gente note um protagonismo de outros estados nessa relevância e nessa fatia de aumento aí de faturamento nas vendas online. Ou seja, trata-se de fato de uma tendência e não mais de uma ação momentânea, né? De fato, uma tendência, porque assim como a gente tem uma facilidade para comprar online através do nosso dispositivo móvel, também existe uma facilidade para o empreendedor poder vender online através de plataformas de e-commerce como a Nuvem Shop. Então, você tem muita ferramenta hoje em dia e, obviamente, que essa ferramenta estimula esses empreendedores aí a conseguirem vender de forma facilitada e atingir mais clientes em demais regiões, em demais estados no território nacional, Ou seja, a gente vê agora o e-commerce ainda mais relevante do ponto de vista de oportunidade de expansão de negócios para milhares de empreendedores no território nacional. E a pandemia também, Luiz? Acelerou aí e contribuiu muito para essa tendência, Ela acelerou de fato e agora, mais do que uma tendência, é uma realidade, Então, a gente tem cada vez mais o consumo crescendo nos meios digitais, de forma online, e também empreendedores se atentando a isso e melhores equipados também, Então, plataformas como a Nuvem Shop te permitem, por exemplo, que você consiga configurar meios de pagamento, meios de envio, integre ferramentas de marketing para turbinar o seu negócio e atingir o seu cliente de forma positiva, independente de onde ele esteja, E a gente vê esse protagonismo desses estados como Goiás crescendo 49% no primeiro trimestre, Santa Catarina crescendo 52% no primeiro trimestre, e até mesmo o Ceará, que agora ocupa a quarta posição no ranking, com maior faturamento aí do ponto de vista de vendas online, crescendo 230% nos últimos 3 anos, Ou seja, de fato, a gente tem os empreendedores investindo bastante aí nas vendas online e conseguindo obter sucesso aí através desse meio digital tão importante nas nossas vidas. Como você bem falou, Luiz, já virou uma realidade e é um hábito que cresce em todo o país, Todo o país. Então, a gente vê cada vez a expressividade das vendas online crescendo em vários estados, no território nacional como um todo. E mesmo São Paulo, que ainda ocupa a primeira posição no ranking, tendo um recuo para 48% de toda essa fatia do território nacional, isso demonstra só que esses outros estados estão ganhando cada vez mais força, E é um recuo proporcional, Ou seja, ainda tem uma porcentagem bastante significativa no estado de São Paulo, mas os outros estados também aí colaboram para que esse aumento de faturamento seja expressível em todo o território nacional. Os objetivos é justamente esse, Luiz? Diminuir o custo e o tempo de entrega para esses novos mercados, Exato, o que de fato conecta com o que eu disse aqui no início, O aumento da malha logística e a redução do custo de frete ajudam e incentivam para que esses empreendedores possam vender para mais clientes em regiões diferentes, Então, de fato, essa é uma necessidade que veio para ficar e que a gente só enxerga com otimismo as possibilidades que existem agora para os empreendedores venderem cada vez mais online e os consumidores também se beneficiarem disso com mais ofertas e ofertas competitivas, que atendam aí todas as necessidades aí que porventura você possa ter. Luiz, você acredita que deixar de concentrar o estoque em um único local é uma estratégia que tem sido adotada por essas empresas? Pode ser uma estratégia, e eu entendo que algumas empresas adotam, mas, novamente, como a gente tem um aumento dessa malha logística, a redução no custo do frete,
por mais que você tenha um estoque local ou distribuído, você vai se beneficiar, né? Então, não necessariamente você precisa ter um estoque distribuído, mas obviamente que é uma das estratégias, principalmente para negócios que estão em expansão, né? Para você poder se conectar e, obviamente, ter uma competitividade aí do ponto de vista de logística para atender melhor os seus consumidores que estão fragmentados no território nacional. É importante a gente destacar também, né, Luiz, o papel, né, a importância principalmente dos micro e pequenos empreendedores em todo esse processo, né? Com certeza, os pequenas e médias empresas aí têm um papel de protagonismo, né? Tanto que o nosso estudo aí permeia, obviamente, que grande parte desses pequenos empreendedores, né? E o que é mais interessante, super bacana, e obviamente que gera um incentivo maior ainda para eles, é que agora eles conseguem competir com grandes marcas porque eles estão muito bem equipados, né? Ou seja, as plataformas de e-commerce, elas trazem uma aparelhagem única, né, para esses pequenos empreendedores conseguirem competir de igual com grandes marcas, né? Seja porque eles têm agora uma condição de ter um frete mais enxuto, né? Ou até mesmo essa malha logística maior, meios de pagamento, ferramentas de marketing, enfim. Existe muita ferramenta agora para que qualquer pessoa que queira empreender consiga empreender com sucesso aí, colocar energia em um setor que não para de crescer e que obviamente vai significar aí boa parte aí do faturamento do varejo nacional como um todo. A verdade é que o e-commerce, né, Luiz, já faz parte da realidade na vida de todos esses empreendedores no país. Luiz, eu quero agradecer aqui a sua participação mais uma vez conosco aqui no canal Empreender, no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado, Bruno. E vamos conferir os eventos deste fim de semana. O setor têxtil se reúne em Goiânia para a Contex 2023, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica, de 26 a 29 de abril. A Beauty Show de maquiagem e unhas fica no Expo Center Norte, de 29 de abril até 1º de maio. A partir de segunda-feira, o Rio de Janeiro recebe o evento de tecnologia e inovação Web Summit 2023. Os organizadores esperam um público de 20 mil pessoas por dia. E a Prefeitura estima um impacto direto de 1 bilhão e 200 milhões de reais na economia da cidade. Esta é a 6ª edição da versão brasileira do Web Summit. São aguardadas 700 startups, investidores e empreendedores do Brasil e do mundo. O evento vai até o dia 4 de maio no pavilhão do centro no pavilhão do Rio Centro. E tem outros eventos em maio, Brasil afora. Confira! A Feira AgriShow fica de 1º a 5 de maio em Ribeirão Preto. A Expo Sul Rural é de 4 a 7 de maio em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. A Expo Síndico é no dia 4, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. A Medical Cannabis Fair fica no Expo Center Norte, nos dias 4 e 5 de maio. O mesmo local conta com o Congresso de Gestão Infra FM América Latina. Maringá recebe a Feira Agro Expo Ingá, de 4 a 14 de maio. A Feira Artesanal Sul fica aberta de 9 a 12 de maio em Porto Alegre. Na mesma data, a Agrotecnoleite Complen acontece em Morrinhos, Goiás. A cidade gaúcha de Bento Gonçalves recebe a Feira de Soluções Ambientais Fiema Brasil, de 9 a 11 de maio. A Feira Internacional de Máquinas Expomaf 2023 fica no São Paulo Expo, de 9 a 13 de maio. O Circuito Nacional do Setor Elétrico acontece no Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11, no Expo Mag. A Feira de Telecomunicações Expo ISP Brasil fica de 10 a 12 de maio em Olinda, Pernambuco. E um último lembrete, na segunda-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, não haverá expediente nas agências bancárias, mas os caixas de autoatendimento e os canais digitais seguirão em pleno funcionamento. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com meu colega Sebastião Garcia. Um ótimo fim de semana a todos. Eu volto na semana que vem. Até lá. Tchau.